Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente está aqui ao vivo dos nossos estúdios, mas como sempre, eu gostaria de lembrá-los e relembrá-los, né? Para quem porventura possa esquecer, que as nossas aulas elas ficam gravadas. Isso mesmo. Se você não conseguir assistir ao vivo, você pode ir lá no nosso canal no YouTube ou no nosso app do Educa Recife, baixa lá o nosso app, lá tem todas as aulas disponíveis para você, atividades, e você pode interagir. Olha, os QR Codes já estão aqui na tela, aponta a câmera do seu celular, tanto para Android quanto para iOS, baixa o aplicativo, faz o login e você vai poder participar da aula ao vivo enquanto ela acontece aqui no estúdio, tá certo? Hoje, fazendo a tradução para a língua brasileira de sinais, a gente tem a nossa querida intérprete Jéssica. Seja muito bem-vinda, Jéssica. E fazendo a comunicação com o chat, eu tenho um jogador caríssimo, que a gente importou aqui de outra disciplina, o professor Heleno Júnior, de Educação Física. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Estou aqui, né? Eu tô roubando Vivi para minhas aulas e agora estou na aula dela, tá vendo? Tá vendo? E agora eu roubo para mim. A gente vai se roubando aqui, no bom sentido, tá certo? O professor Heleno vai me ajudar aqui, porque a gente vai continuar falando sobre a descrição de si mesmo, e é sempre bom trazer pessoas diferentes para se descrever, né? Porque de repente a gente vê características que a gente não tinha percebido, tá certo? Então hoje a gente continua falando sobre a descrição, mais especificamente sobre as marcas linguísticas que há em um texto descritivo, né? A grosso modo, a gente já pensa, opa, se eu vou me descrever, eu vou usar adjetivos, majoritariamente, ou seja, principalmente os adjetivos, que são aquelas palavrinhas que dão qualidade a um ser ou a um objeto, né? Então, a gente vai usar os adjetivos também. Mas será que só isso? Será que eles bastam? Então, vamos dar uma olhadinha na aula de hoje, tá certo? Agora que já estudamos como descrever alguém e a si próprio, vamos aprender como os elementos da descrição são percebidos no texto. A gente já falou das características pessoais que são físicas e daquelas características que são emocionais, vamos supor assim. Então, por exemplo, eu sou baixa de altura, e essa é uma característica física, e eu sou melancólica. Isso é uma característica emocional, tá certo? Então, mas vamos reconhecer isso no texto? Como é que eu sei o que é uma característica física ou o que é adjetivo no texto? Ó, eu trouxe um poeminha aqui, como sempre, né? Que eu só ando acompanhada de muitos poetas. Só gosto assim. Então, vamos lá. O título do poema é Morena. E esse poema é de Alta de Souza, tá certo? Que foi uma poetisa do romantismo, uma das muito conhecidas e valorizadas aqui no Brasil. Ó. A moça mais bonita de minha terra, ó moça faceira, dos olhos escuros, tão lindos, tão puros. Qual noite fagueira, são céus estrelados em noite serena, criança morena, teus olhos rasgados. Que doces encantos no brilho fulgente, no brilho dolente de teus olhos santos. E eu vivo adorando, meu anjo formoso, o brilho radioso que vão derramando. Em chamas serenas, tão mansas e puras, teus olhos escuros, ó flor das morenas. Tá vendo como o poema está cheio de adjetivo para falar de uma forma poética das características físicas de uma pessoa, né? Nesse caso aqui, de uma moça, que a gente não sabe quem foi. A gente não sabe se era uma irmã, se era alguém conhecida, se era uma filha. Mas o fato é que essa moça, que era a moça mais bonita da terra, era a moça morena a qual o eu lírico se referia. E aqui a gente consegue perceber uma imensa carga poética, ou seja, estava num estado de contemplação, né? Quando você olha para um negócio bonito, você fica besta, admirando, não, professor Helena? É um encantamento. E, além disso, a gente tem a descrição feita através dos adjetivos. Vamos dar uma olhadinha. O texto faz um trabalho intenso de descrição da beleza da moça em questão chamada de morena. Vamos então destrinchar os elementos que dão intensidade ao texto. Então, eu já sei que essa moça, se o nome dela não for morena, porque pode ser também, ela tem características de uma pessoa negra, né? Porque muita gente substitui o termo negra por morena, certo? Ó, a primeira frase, a moça mais bonita da minha terra.
Eu estou falando da moça mais bonita, eu estou me referindo a ela. Eu estou me referindo a ela. E como é que eu sei disso, Vivi? Por causa do azinho acraseado, que está no começo da minha frase. Se esse A não fosse craseado, eu estaria dizendo, a moça mais bonita da minha terra, é ela. Mas eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que todo o meu poema está se referindo a ela. Eu estou dedicando a ela. E a gente consegue identificar isso só por causa dessa crasezinha no começo da frase. Curioso, né? Um efeito tão pequenininho, um negócio tão pequenininho, mas muda o sentido. O que mais, Vivi? A gente tem moça mais bonita da terra. O mais, ele é um advérbio de intensidade. Ou seja, ela não é só bonita, ela é a mais bonita. Se a gente tirar esse advérbio aí, advérbio é aquela palavrinha que modifica o verbo, um adjetivo e o próprio advérbio. Então, se eu digo, a moça bonita da minha terra, perceba que ela não é mais a mais bonita. É só uma bonita. Ela é só bonita? Tá certo que não é ruim, né? Ser bonita já tá no lucro. Já tá no lucro, mas ela não era só bonita, ela era a mais bonita. E bonita, que é o adjetivo da qualidade a moça não era feia, a moça não era alta, não era baixa, ela era bonita. Tá certo? Então, a gente tem uma qualidade. Se passar uma moça que o eu lírico pensasse que era feia, e isso é questionável, né? Sim. Feiura, beleza, é tudo questionável. Tudo uma questão do ponto de vista, né? Às vezes o óculos está vencido. Às vezes a pessoa não acordou de bom humor. Exatamente. Aí não acha nada bonito. Então, vamos lá. O bonita está se referindo à moça, tá certo? Dando qualidade a ela. Poderia ser qualquer outro adjetivo. Triste, feliz, a moça feliz da minha terra, tá certo? E de minha terra. O minha aí, ele marca essa posse, né? É um pronome possessivo, ou seja, a gente sabe que esse eu lírico fala desse lugar, dessa terra, ele nasceu ali. Então, a gente já consegue perceber que essa terra não era outra terra, era a terra de onde ele nasceu. Esse pronome possessivo também marca um fator de descrição do lugar. Então, se eu sei onde o autor nasceu, por exemplo, eu posso fazer inferências de a qual terra ele estaria se referindo. Só por causa do minha, só por causa do pronome possessivo. Beleza? Ó, a moça mais bonita de minha terra. Perceba também que o eu lírico repete muitas vezes a inicial M no verso, o que dá sonoridade e tom dramático ao verso. Quando a gente faz poesia, minha gente, nada é por acaso. E eu sei que muita gente acha que fazer poesia requer um certo dom, né? A gente acorda, assim, bem feliz no dia, ou bem triste, ou nem foi dormir, na verdade, porque muita poesia é feita de madrugada, né? E bate, assim, o espírito da poesia e você se torna poético, mas não é assim, não. A poesia, especialmente a estrutura do poema, ela requer muito trabalho, muita elaboração, muita pesquisa, muita troca de uma palavra por outra, que se encaixa dentro de uma métrica. A gente já conversou sobre isso, sobre a métrica que há em um poema e na constituição dos versos. Então, nada num poema é por acaso, tá certo? Ó, a moça mais bonita de minha terra, mi. Eu tenho esse som se repetindo o tempo todo. E ele traz esse calorzinho, essa proximidade do que é meu, do que é da minha terra, certo? Os adjetivos citados no poema, a gente tem um monte de adjetivos. Eu trouxe aqui alguns, na verdade todos. Ó, a gente tem bonita, faceira, lindos, puros, fagueira, estrelado, serena, morena, fulgentes, doce, radioso, formoso, dolente e escuro. Perceba que alguns desses adjetivos são similares, né? Eles se aproximam no finzinho assim do som, especialmente, ó, serena, morena, fulgente, dolente. Então, a gente tem uns finzinhos que se repetem, que são característicos também da poesia, para manter a sonoridade. Porque se a gente não faz esse trabalho de manutenção do som, o poema ele fica todo quebrado. E é possível fazer também poemas cuja rima não acontece? Sim, mas aí é uma escolha estilística do autor do poema, tá certo? Desses adjetivos, professor Heleno, qual é o seu favorito? Rapaz,
Acho que... Eu gosto de faceira. Eu acho faceira bem... Eu acho que tem uma coisa bem gourmet, assim, bem, né? Bem gourmet. Lá vem ela, toda faceira. Toda faceira, toda misteriosa, né? Isso. Dolente é bom também, que vem de dor, mas a gente nunca usa. Verdade. Dolente. Não é? Hoje estou dolente. Hoje eu estou dolentemente acordada. Dolentemente acordada. É isso. A escolha das palavras pode mudar o efeito de sentido do verso. Vamos lá. Por exemplo, a moça mais bonita da minha terra, o que é que a gente entende dessa frase? Que é a referência, né? Eu já tinha falado sobre isso e que ela é a mais bonita. Primeiro, que o poema está dirigido a essa moça e a frase marca essa intenção de se dirigir-se a alguém, mais ao artigo. Então, quando a gente tem a preposição mais o artigo, a gente se dirige a alguém, certo? Segundo, que o poema não se refere apenas a uma moça bonita qualquer, e sim a mais bonita da cidade. Veja a diferença, a moça mais bonita de minha terra, a moça bonita de minha terra. E aí, quando eu digo a moça bonita da minha terra, ela pode ser qualquer uma. Quantas moças bonitas há numa cidade? Muitas, né? A gente espera e acha e acredita que todas são. Então, todas elas podem ser a moça bonita, mas essa é a mais bonita. E quem decidiu isso? Quem decidiu quem era a moça mais bonita? Será que teve um concurso na cidade? Ou ele simplesmente elegeu. Lá, de acordo com os critérios dele do que é segundo bonito. Eu mesmo. Segundo eu mesmo, citando eu mesmo. Citando eu mesmo. Eu acho ela a mais bonita da cidade. E a gente, tudo bem, a gente aceita, né? No trecho, ó moça faceira, dos olhos escuros, tão lindos, tão puros, que noite fagueira. Então, ó, a gente tem vários adjetivos aqui, ó, faceira, dos olhos escuros, tão lindos, tão puros. Qual noite fagueira? Então, a gente tem vários adjetivos, a gente tem faceira, escuro, lindo, puro e fagueira. O autor apresenta características que descrevem a moça. Há alguma característica que não é física aqui? Tem, né? Ó, o lindo, ele é bonito de forma geral, mas eu não estou dizendo exatamente o que é lindo, né? Você ser puro. Ser puro não é uma característica física. Sim. Ser puro tem a ver com a sua áurea, de como você se porta diante do mundo, se você é bondoso, etc. Se você faz o bem com o outro. Então, é um adjetivo que não representa uma característica física. Embora você tenha aí toda uma analogia com a cor branca, muitos poetas acreditam, fazem referência de pureza com o tom de pele da moça, né? Que a gente já nem acha meio, né? No próprio casamento, né, quando foi criada essa cultura de vestido branco, a ideia era que o branco do casamento da noiva fosse uma materialização. Fosse uma ideia de que ela está se casando pura e está sendo entregue ao marido, todo aquele... É a materialização daquilo que não é material, né? Isso. E aí, os substantivos do nome daquilo que não é material, os adjetivos classificam. A gente tem também faceira. Faceira é aquela pessoa alegre, meio misteriosa, que não está dando um jogo assim de pronto. Ela tem os seus mistérios, ela não está contando tudo. Mas ela é uma pessoa extrovertida ao mesmo tempo, tá certo? São características de uma pessoa, são características não físicas. Observe um outro exemplo. Será que a gente consegue alterar... além de usar o adjetivo, ó, a gente tem outro exemplo aqui, ó. Tudo me fazia acreditar que meu dia seria bom. Então, eu estou dando aula para vocês e eu estou confiante, esperando com fé que meu dia seja bom. É uma crença e uma certeza que eu tenho. Agora, vamos alterar um pouquinho as palavras, ó. Naquele momento... percebi que meu dia poderia ser bem melhor do que já estava sendo. Perceba que bom e melhor são características que se aproximam. Eu tenho bom, que é uma coisa boa, que acontece com um bom prelúdio, um bom presságio. E eu tenho melhor, que é uma palavra que tem o mesmo sentido, mas que vai torná-lo ainda maior. Ou seja, é como se eles estivessem numa escala. O meu dia está bom, você o tornou melhor. Então, não é que meu dia estivesse ruim,
Não é que melhor é uma transformação do bom, mas ele está num grau elevado com relação à palavra bom. Então, perceba que a escolha de palavras também vai influenciar em como a gente se expressa num poema. Se eu quero dizer que uma coisa se eu quero dizer que uma coisa é boa, por exemplo, eu posso dizer, a aula é boa, a aula de educação física é boa. Ou eu posso dizer, a aula de educação física é maravilhosa. Já é outra escala de ser boa. Não quer dizer que ela não seja boa, mas para mim ela é ainda melhor do que boa. Tá certo? A aula de português é boa, a aula de educação física é maravilhosa. É como se a gente comparasse. Tá vendo, biscoitos? Essa hora. Uma hora dessa. Uma hora dessa. E qual é a diferença de efeito de sentido entre as palavrinhas? Agora a gente vai ver, se apegar um pouquinho mais ao dicionário. Ó, o bom, que corresponde plenamente ao que é exigido, desejado ou esperado, quanto à sua natureza, adequação, função, eficácia, funcionamento, aquilo que funciona, né, o que é bom. Diz-se ser de uma coisa. B, filho. Pode ser um filho bom, que é misericordioso ou indulgente, magnânimo, caridoso, o homem bom, aquele que é uma boa pessoa. E melhor, que é superior ao que lhe é comparado. Ou seja, eu fiz um bolo bom, Heleno fez um bolo melhor. Ou seja, um bolo melhor que o meu, que já era um bolo bom. Assim, mentira. Completamente mentiroso, Heleno. Eu sou um bom cozinheiro, viu? Não, mas eu não tenho condições do meu bolo ser bom, não. É isso que eu tô dizendo, que é mentira, assim. Com certeza é mentira. Mas o seu deve ser bom. Nunca comi, mas... Eu sou um bom cozinheiro. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou um bom cozinheiro. Pronto, nisso aí eu acredito, mas o meu não tem condições. Eu não dou orgulho para minha família nesse sentido, não. Vocês lembram aí em casa que a gente viu que a descrição também pode ser usada para coisas e objetos? A gente passou pela descrição muito física de si mesmo, né? Lembra que tanto eu quanto a professora Adriana Maria fizemos aqui descrições das nossas características físicas e das nossas características emocionais também, né? Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu acho que eu devo ter falado alguma coisa no sentido de que eu sou preguiçosa. Minha gente, me arrasto para sair da cama, é um sofrimento. E as características físicas é mais fácil, né? Eu sou baixinha, tenho cabelo cacheado, sou morena, uso óculos. Então, essas características físicas são mais fáceis. Será que a gente também pode usar isso para descrever objetos? Para se entender a arte, muitas vezes é necessário fazer uma descrição das telas e obras, para só então partir para uma interpretação mais profunda daquilo que a obra significa. Sendo assim, vamos analisar um quadro muito famoso, que é A Noite Estrelada, que foi feito ainda no século XIX pelo Vincent van Gogh, que está em exposição lá no MoMA, que é o Museu de Arte Moderna, tá certo? Salvo engano, de Paris? Não sei. Mas, temos aí a telinha do Van Gogh, A Noite Estrelada. Pelo título, a gente já deduz que ele está falando de estrela, né não? E aí a gente tem primeiro uma noite bonita, por quê? Toda noite estrelada é consequentemente uma noite bonita, né? Sim. A não ser que você não goste de estrela, mas aí é muito pessoal seu. Então esse quadro é uma representação de um momento em que o Van Gogh talvez tenha sentido beleza, poesia. Ele olhou, pode ter sido um retrato, né, de quando a gente faz uma pintura olhando, tentando reproduzir. Pode ter sido um sonho, pode ter sido um devaneio, etc. Por falar em arte, nesse ano comemoramos o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, minha gente, que foi um movimento que aconteceu no Brasil que tentava recuperar essa noção de arte nacional. Então, esse movimento buscava entender qual era a identidade importada. A gente tinha uma identidade importada que vinha muito do padrão europeu, e aí os poetas e pintores disseram, epa, mas e o nosso? A gente consome cultura externa, mas a gente também precisa entender que nós não somos eles, nós precisamos produzir a nossa própria cultura. Então, essa Semana de Arte 22 foi em defesa de uma arte mais brasileira, certo? Ela acabou configurando como uma revolução social e artística. Então, eu trouxe aqui, além do quadro do Van Gogh,
E eu queria que vocês pensassem no que esse quadro desperta em vocês com relação a sentimento, depois que a gente faz a descrição dele. Ó, ele tem tons escuros, ele é pintado em azul e amarelo, ele tem como se fosse uma torre, um castelo. Então, é uma visão de quem está de cima, provavelmente. E o que é que esse quadro desperta em vocês? Além do quadro do Van Gogh, a gente também trouxe o Abaporu, que é um quadro nacional, um quadro melhor avaliado no mundo do Brasil. Então, ele foi pintado pela Tarsila do Amaral, né, que deu de presente para o marido, o Oswald de Andrade, e ele está lá no museu. Muito chique. Muito, imagina, você fez aniversário, ganhei um Abaporu. Acho muito chique. E ele está em exposição lá no Museu de Arte Latino-Americana, lá de Buenos Aires, tá, minha gente? Ó, a obra foi um presente de aniversário ao escritor Oswald, marido de Tarsila na época. E o Abaporu vem dos termos em tupi, aba, homem, pora, gente, e o comer, significa homem que come gente. Então, o movimento da semana de 22 foi esse movimento antropomórfico, né, que buscava criar uma identidade nacional através dessa deglutição, né? Eu preciso aí consumir cultura, comer cultura, mas eu preciso produzir a minha, certo? É um quadro bastante impactante, né? E o que é que a gente consegue descrever no Abaporu de características físicas? A gente tem o uso de cores fortes, a gente tem um amarelo muito forte, a gente tem em contraponto um azul, um verde, a gente tem o exagero das formas, ou seja, tem esse pé aí gigante, completamente desproporcional com o resto do corpo. O pé, a mão e assim esse braço que está assim por trás, assim, segurando a cabeça. Em algumas leituras eu já vi gente dizendo que isso era o nariz. Então a gente não sabe se é o nariz, se é o braço. Poucas informações ao fundo, como vocês podem perceber, não tem um contexto, né? Ele não está tão bem ambientado. A gente tem um cacto e tem o sol. Então a gente deduz que seja uma representação talvez de um sertão, de um lugar mais quente, mas a gente tem poucas informações nesse quadro. As cores verde, amarelo e azul podem remeter a uma identidade visual que relembre as cores do país. Por exemplo, levando em consideração que a Semana de 22 era esse movimento de cultura nacional, de reforço, a gente tem a utilização do verde, amarelo e azul, talvez não de forma ao acaso, né? Com certeza ela quis passar alguma informação com a configuração desse quadro do jeito que ele é. Em seguida, a gente tem um homem sentado, antropofágico, tá certo? Deglutindo-se a si mesmo, talvez intelectualmente, né? Pensando muito. E aí a cabeça fica pequena para o resto do corpo. Né? Eu diria que em Recife ele estava castelando as ideias. Ele estava castelando nas ideias, professor. A gente tem o cacto ao fundo para simbolizar os sertões e a vegetação nativa e a ausência de proporções entre as formas, tá certo? Essa é a descrição física que a gente faz do Abaporu. A descrição emocional é você que faz, porque cada um vai sentir uma coisa diferente ao observar as telas, né? Não dá para generalizar tudo o tempo todo. Voltando ao texto, e agora a gente sai da literatura da pintura e volta para a literatura. Vamos ver um outro exemplo de descrição, tá? É um textozinho que não é exatamente... vamos ver aqui, vamos ver se é literário ou não é. Ó, Ayadeci Alda da Silva, que era uma moça alma indígena, de 70 anos, nos recebeu numa tarde de sábado, do lado de fora de sua casa, na aldeia Jaguapiru, usando os cabelos lisos, parcialmente presos e trajando um vestido colorido, estava sentada diante do terreno antes ocupado pela casa de reza que por anos manteve com seu marido, o Inhanderu, ou rezador, Getúlio Juca, e que em julho foi consumida por um incêndio cujas circunstâncias ainda são investigadas. Então vamos lá, a gente tem um texto muito objetivo que se assemelha muito a uma notícia, por exemplo, a um relato de experiência, e aí a gente tem uma senhora de 70 anos, vou chamar de Alda, porque o primeiro nome é grande,
Então, ela estava sentada esperando um grupo que viria de visita a essa aldeia indígena. Então, a gente já tem aí também uma descrição que se assemelha também à narrativa, né, vai e volta, mas para descrever o ambiente e o que está acontecendo nesse momento. Usando os cabelos lisos, e aí a gente já tem as características físicas da moça que estava esperando, parcialmente presos e trajando um vestido colorido. Daí a gente já consegue traçar um estereótipo físico do que é essa pessoa, do que é esse indígena, tá certo? E estava sentada diante do terreno, antes ocupado pela casa de reza. Ou seja, antes a gente tinha um lugar que era místico religioso, provavelmente, e agora é a casa da pessoa. Então perceba que há nesse trecho várias descrições. A descrição do que aconteceu da tarde de sábado, do lugar. A gente tem a descrição da moça que esperava esse grupo de pessoas chegarem, que é a descrição física, e a gente também tem a descrição do lugar em si, da casa e da história. Percebam que ele aí vai falar do incêndio também. Então, ele mistura um pouquinho narrativa com descrição, tá certo? Esta descrição que o autor faz de uma mulher indígena com 70 anos de idade, que aguardava a equipe autora do texto chegar. Perceba que é um texto não é literário. Antes ele faz uma descrição objetiva da nativa, da indígena, e dos fatos que rodeiam a cena. E por que eu trouxe esse trecho? Para mostrar que a descrição, ela não é apenas um recurso literário, né? Como vocês podem perceber, a gente já tinha conversado aqui sobre a descrição que a gente faz em perfis nas redes sociais, por exemplo, né? Eu trouxe um perfil falso aqui meu e a gente conversou sobre isso. Então, além de servir no texto literário, ele serve no texto não literário também, para fazer esse recorte mais objetivo. Em notícias é comum também que haja uma descrição, né? Aconteceu ontem, de tal jeito, de tal forma, quem viu foi fulano, etc. E agora é a hora da autoavaliação. Será que vocês aí em casa conseguem responder a umas perguntinhas que eu bolei aqui? Eu acho que sim. Foram perguntas fáceis, eu estou bem boazinha, assim. Queria que você pensasse aí de casa, apenas é possível usar a descrição na literatura? A gente acabou de responder isso, né? Então, eu acho que não tem dificuldade nenhuma em você pensar aí num diagnóstico para o seu conhecimento. Se não consegue, volta 2 casas, assiste 2 aulas e depois volta, tá certo? Para a pergunta. Os adjetivos e advérbios ajudam a dar ideia de intensidade. E aí? Será que ajudam? Não ajudam? Respondam aí em casa, tá certo? E, por último, a descrição não pode ser usada na literatura porque é objetiva. Será que ela não pode ser usada na literatura? Ixi, Maria. Acho que a resposta foi quase agora também. Foi quase agora também, tá certo? Minha gente, a nossa aula está chegando ao fim. Mas antes eu queria passar para o professor Heleno se despedir, queria que ele fizesse uma pequena descrição de si mesmo. Eita misericórdia. Minha gente, eu sou muito ruim para me descrever. Eu estava falando para a Vivi da dificuldade de se descrever em alguns aspectos, né? Quando a gente vai para a parte física é muito mais fácil, né? Eu me considero preto, tenho 1,72 de altura, tenho calvície, meu cabelo é pouco, tenho uma barba que às vezes está grande, né? Às vezes está um pouco mais baixa. Eu acho. E quando vai para a parte mais emocional, digamos assim, de personalidade, é um pouco mais complicado, né? Mas eu sempre começo dizendo que eu sou virginiano, né? Eu vou falar da minha profissão, que eu sou professor de educação física, sou formado pela UFPE, dou aula de dança e por aí vai, né? Mas eu acho que a gente tem sempre essa dificuldade aí de se autodescrever, né? Eu acho que quando a gente vai falar de alguém, um pouco mais fácil. Muito tá certo, professor. É verdade, para falar de outra pessoa é muito mais fácil do que falar da gente, né? Minha gente, a nossa aula tá ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, reassistam a aula. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.